A gente vai então começar a aula de cabeça, né? A gente vai começar a falar sobre cabeça do nosso personagem. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia. Eu vou dar uma introdução aqui sobre anatomia para você, para depois a gente transpor isso diretamente para o nosso personagem. Então aqui na sua pasta, né, aqui de referências do curso, eu vou vir aqui no referências de anatomia e desenho. E aqui tem uma pasta só de cabeça feminina. Essa pasta aqui é o seguinte, eu juntei aqui algumas dicas, né, que eu acho sempre importante, sempre quando eu vou fazer cabeça, reunir essas pequenas informações para eu ter sempre em mente na hora que eu estiver modelando a minha cabeça. Então é meio que uma colinha aqui, essa pasta. Eu vou dar uma geral aqui junto com você agora, mas depois eu acho muito importante você entrar aqui e ver, dar uma estudada aqui nas referências que tem aqui. Eventualmente, né, eu vou adicionar mais fotos, mais imagens aqui a essa pasta. Então é sempre legal você estar dando uma olhada. É uma pasta de referências e estudar a anatomia, estudar o desenho, estudar as proporções do rosto humano, né, já que você tá disposto a fazer esse tipo de representação, é sempre importante. Então, o que eu posso te indicar é assim, sempre que antes de você começar a modelar, por exemplo, você vai modelar hoje a cabeça. Então, reserva aí uma hora, uma meia hora para você ficar estudando um pouco a teoria da cabeça, né, as regras de proporção, para aí quando você for colocar a mão na massa, isso vai estar bem fácil na sua cabeça, bem recente, e a sua modelagem vai sair muito melhor. Então, aqui, né, vou lá desde o começo com você. Essa imagem aqui eu separei porque ela é importante para você ter uma noção de formas, né? Antes de qualquer coisa, a gente representa formas. Tudo que a gente começa na modelagem, a gente começa representando formas. Então, para você colocar, visualizar melhor, sempre quando você for pensar numa cabeça, num crânio, você pensa que são essas duas formas juntas, né? Um círculo e um triângulo aqui, meio que um trapézio, que forma aqui a parte da mandíbula. Então, essa daqui essa é uma imagem que é muito importante, essa é a imagem das proporções da cabeça humana. Como que acontece? Claro que cada rosto, ele tem a sua individualidade, mas em regra geral, o rosto, a cabeça, né, a anatomia humana, ela tem algumas regras de proporção. Essa daqui está colocando tudo junto. Na próxima aula, a gente vai ver todas essas regras aqui na nossa personagem, a gente vai medir, essas são as métricas, na verdade, que a gente usa para começar a guiar a nossa modelagem. Então, na próxima aula, eu vou uma a uma aqui com todas essas medições com você, direto no rosto da nossa personagem. Mas é legal, sempre que você tiver dúvida, tanto nas outras modelagens, nas modelagens que você for fazer daqui para frente, é sempre ter esse mapinha aqui. Esse é praticamente um mapa, onde você vai ter aqui registrado todas as medidas do rosto, né, da proporção do rosto. Então é meio que um guia para sempre que você tiver dúvida, você volta aqui. Aqui também eu separei essa imagem porque a região do pescoço é sempre uma dúvida grande na hora de modelar. Então, essas imagens são bem bacanas na hora de blocar, né? Ela mostra direitinho aqui os músculos que compõem a parte do pescoço para ajudar na hora que você for modelar essa parte e seguindo referências. O rosto feminino, ele tem as particularidades dele, né? E essa daqui é uma métrica, né? Ela é usada muito na parte de maquiagem e tal, e a gente pode se beneficiar dessas métricas. Então, aqui eu uso muito, né? Você vai ver mais pra frente, na hora de desenhar a sobrancelha do meu personagem, né? Se ele é um personagem feminino. Então tem essas regrinhas aqui, eu já deixei aqui guardadinho pra você, para quando você tiver alguma dúvida, você vem aqui e segue.
Essa aqui é uma imagem também que ela lembra um pouquinho a primeira imagem que a gente viu, e ela também tem aqui todas as regras de medida. Então você pode dar uma estudada aqui. Por exemplo, a cabeça de lado, né, a orelha ela passa bem no ponto médio aqui da extremidade da medida da nossa cabeça. Então são regrinhas que é sempre legal você ter uma colinha aí na hora que você estiver modelando. Essas daqui são as mais legais, eu adoro essas colinhas da Anatomy for Sculptures, porque são erros muito básicos, são erros que a gente vê direto. Eu cometi muito esses erros quando eu comecei, porque a gente não tem muito uma noção de dimensão, né? Quando a gente começa a modelar, a gente segue muito imagens de 2 dimensões, imagens 2D, e aí a gente perde a referência. Então, você vai ver várias imagens aqui nessa pasta com essas lembranças, assim, de o que é certo e o que é errado. Então, é bacana você estar sempre seguindo para ver se o que você está fazendo tá sendo certinho ou tá com algum erro aí. Então, esse aqui é legal porque, ó, ele mostra que a boca, quando você modela, ela não pode estar chapada assim no rosto. Ela faz um movimento côncavo, né? Então, é sempre legal você estar seguindo essas colinhas para ver se você está indo no caminho certo. Isso aqui é legal para o olho, né? Pra gente saber qual que é a posição do olho do personagem em relação aqui às pálpebras, né? Então, são colinhas, são coisas que é bacana você sempre estar de olho, estudando, né? Esse aqui também é uma das proporções do rosto. Ó, essa aqui, ó, da direita é bem legal, porque ele mostra exatamente como que o seu olho fica em relação à sua face, né? Ele tem que, a pálpebra superior, ela tem que estar um pouquinho à frente, né, na linha aí do seu perfil. Então são regrinhas que é sempre legal você estar conferindo. A boca também aqui é a mesma coisa, o lábio superior ele tem que estar à frente, ele tem que estar sobreposto ao lábio inferior, né? E aqui a boca formar esses ângulos. Esse aqui também são regrinhas, né? Aqui do ângulo da orelha. Aqui os pontos, a orelha, ela segue na linha do nariz, a parte superior na linha da sobrancelha. A gente vai ver tudo isso na referência do nosso personagem. Mas é bacana você ter isso guardado para você sempre voltar e olhar. Esse aqui é uma imagem que eu quis separar, que é muito bacana assim, para você ver a diferença do crânio, né, que se traduz em anatomia, se traduz né, no resultado final da sua modelagem, das diferenças entre homem e mulher. Aqui ele mostra assim, todas as etnias, né, tanto a caucasiana, a asiática e a africana. Mas assim, o que é bacana você reparar aqui nessa imagem é o ângulo da mandíbula, né? Aqui em cima tá a mulher e embaixo tá o homem. Então, ele mostra a angulação aqui de cada raça, né, de cada etnia, homem em relação à mulher. Você vê que o da mulher é sempre mais arredondado aqui, ó. Então, são diferenças que você tem que conhecer em relação a homem, mulher e diferentes etnias. Essas diferenças existem e você tem que considerar na hora que você for modelar. Esse aqui é uma referência bem bacana que eu guardo sempre, que me ajuda a encontrar o tamanho do meu globo ocular. Eu sempre uso essa imagem. Você vai ver até nas referências de métricas dos personagens que eu faço. Então, ela que mostra muito a musculatura, né, que compõe tanto o pescoço como a cabeça, mas eu guardo mesmo essa imagem por causa do tamanho do globo ocular aqui, porque me facilita muito.
Essa aqui também é uma regra aqui de proporção de anatomia, né? Sempre ele tem que seguir esse ângulo aqui, né? A pontinha do seu nariz tem que estar medindo aqui com o queixo. Isso é claro que assim, a gente não pode também ser muito bitolado, porque cada rosto tem as suas particularidades, né? O ser humano, ele é muito variado, então você vai ver de tudo mesmo. Essas regras, elas servem principalmente quando você vai compor um personagem, né? Mas é claro que quando você vai modelar figuras, referências assim de pessoas, de personagens que ou são famosos, ou são pessoas que você conhece, você tem que seguir, né? Você tem que saber que existem essas regras, mas você sempre tem que seguir o rosto do seu personagem, o rosto de quem você está modelando, né? Se é uma pessoa que já existe, assim, então você tem que seguir as regras do próprio rosto dela, né? As regras individuais daquele rosto. Esse aqui, ó, é bem igual também àquela da boca que a gente viu anteriormente. Lembrar que o rosto, ele é arredondado, né, na frente. Então, quando a gente modela, a gente tende muito a deixar ele retão aqui, né, porque a gente acaba seguindo uma imagem impressa no papel, na maioria das vezes, ou na tela do computador. Então, são lembrar dessas coisas quando você estiver modelando, que o rosto é arredondado, a boca também é, né, os olhos fazem esse formato arredondado. Aqui também uma referência um pouquinho do pescoço, porque quando eu comecei, essa parte me dava muita dificuldade, tanto o pescoço como a região da mandíbula, e eu vejo essas dificuldades nos alunos também, então quanto mais referências você vê, né, dessas partes, na hora que você está modelando, ela vai sempre tirar uma dúvida de como que é, como que fica e tal, então é bacana ter o rosto assim nesses ângulos diferentes para você seguir. Ó, e essa daqui, essa imagem é muito legal porque é bem o que eu estava falando do formato do rosto, né? O rosto, ele ele é uma forma geométrica, né? Então, tipo, ele é meio que um cilindro, né? Você vê bem por essa imagem. Então, nunca representar o rosto, a face, né? A parte da face como se ela fosse chapada, né? Ela tem um formato ali, de circunferência, de cilíndrico, então você tem que respeitar isso na hora que você vai fazer a sua modelagem, porque ela é 3D, né? Você não pode modelar no material 3D como se ela fosse uma imagem chapada ali na folha do papel. Essa também é uma imagem de métricas que a gente vai ver direto no rosto do nosso personagem. E eu gosto muito aqui, eu separei essa referência, eu falo sempre para os meus alunos, porque ela me dá uma ideia muito boa dos ângulos, né, do rosto. Às vezes eu preciso fazer alguns cortes para deixar o formato no formato de crânio, no formato anatômico. Então, essa imagem me ajuda muito. Por exemplo, aqui, né, a testa. Lembra sempre que a testa, ela é mais estreita do que a cabeça, né? Às vezes a gente faz a testa do tamanho da medida da nossa cabeça. Então, essa imagem, ela me ajudou muito no começo e ela sempre me serve como referência para eu manter a anatomia correta das minhas modelagens. Essa imagem aqui também, ela ajuda também muito. Esse negócio de ver o certo e ver o errado, ele é muito claro, né, quando a gente tem essas duas comparações. Então, essa daqui é para você lembrar que a parte da testa é justamente o que eu estava falando na imagem passada. A parte aqui da testa, ela é sempre mais estreita do que a cabeça em si, né? A extremidade da cabeça, tipo, aqui, principalmente de orelha a orelha. Então, a tendência das pessoas é sempre representar como se fosse a mesma medida, uma coisa só aqui, ó. O comprimento, aqui, a largura da testa, como se ela fosse a mesma da cabeça. E não, ela forma bem essa diferença aqui, né? Porque é o formato do crânio mesmo.
né, do crânio anatômico. A gente vê bem por essa imagem. Por isso que entender de anatomia é importante, porque você não está desenhando personagens, você não está criando estilo cartoon, né? Aqui a gente está falando de caricatura muito baseada na anatomia. Então você precisa conhecer, ter referências da anatomia humana, porque senão você passa do que é real, do que é a caricatura baseada na realidade, para um personagem cartoonizado, né? E aí é claro que é uma diferença de estilos, mas esse curso ele é focado em caricaturas realistas, né? Que seguem o padrão anatômico. Então é isso. Essa imagem, essa pasta aqui é basicamente vai ter sempre referências importantes assim que você pode seguir de anatomia, né? Muita regra de proporção, desenho de rosto que segue mesmo as proporções anatômicas. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você é aqui esse link, né, que é a calculadora de proporção, né, humana. Ela é muito bacana, eu uso ela assim, acabo não usando tanto ela por completo, eu uso porque as minhas referências elas são diferentes, né, do corpo e da cabeça. Eu sigo, né, as proporções humanas, mas em separado, porque a minha cabeça tem sempre um tamanho maior em relação à proporção, né? Mas eu gosto de usar, mesmo quando eu isolo o corpo e a cabeça, cada um segue as proporções das suas medidas. Na próxima aula você vai ver que eu uso uma escala diferente para cada um. É uma escala para o corpo e uma escala para a cabeça. Mas aqui é bacana que você pode encontrar, né, a escala, você pode, dependendo da escala que você for usar, você encontra certinho a medida de cada parte do corpo e isso te ajuda muito na hora de modelar, ter essas medidas bem certinhas. Aqui eu mais estou mostrando aqui para você conhecer, né, para depois você poder brincar. Eu não sei, eu acho que tá um pouco cortado aqui a imagem. Vamos subir aqui um pouquinho. Então, depois você entra, tem no documento aí na pasta, um documento só de links, né, que eu vou usar aqui para esse módulo. Então, vai estar catalogado lá, então é só você entrar. Mas aqui você pode brincar, você vê qual que é o gênero, a idade, né, as unidades que você quer, as medidas, e aí você coloca aqui a medida do seu personagem. Eu dei uma pesquisada aqui na medida, né, da nossa personagem, e ela mede 1,69 m. Então, eu calculei aqui, é uma mulher adulta em centímetros. E aí sai aqui todas as referências dela. Isso de 1 para 1, né, na escala de 1 para 1. Agora, se, por exemplo, o meu corpo, você vai ver na próxima aula que o meu corpo é na escala de 1 para 10, o corpo da minha personagem. Então, eu coloco aqui e calculo quanto que vai ser a minha cabeça, quanto que vai ser o meu corpo, né? No caso aqui da nossa personagem, a gente vai seguir, né? A gente já fez o esqueleto dela baseado na imagem, né? Que segue essas medidas que eu tô te passando. Mas muitas vezes você vai fazer um personagem sem referência nenhuma, né? Você vai criar principalmente a escala dele. Então, é uma ferramenta muito bacana essa daqui para você ter todas as medidas do seu personagem bem certinhas. Aqui, ó, você vai ver que teve uma pequena mudança em relação à aula passada, né? Eu adicionei aqui, eu incrementei, na verdade, aqui
o a nosso guia de medidas e você pode imprimir essa nova versão para a aula de cabeça que eu vou seguir esse documento aqui. E olha que bacana, pesquisar faz parte, né, como a gente viu na aula passada, pesquisar é a parte mais importante uma das partes mais importantes da sua modelagem. Então, pesquisando, eu encontrei até uma cabeça careca aqui da personagem e é muito bacana porque dá para usar, a gente consegue ver direitinho o tamanho da cabeça dela e isso você vai ver na próxima aula como que é importante ter essa medida. Então, eu incrementei aqui, coloquei aquela medida coloquei aquela imagem onde eu tiro a medida do meu olho. Aqui ela já está toda certinha no tamanho que eu vou fazer, então você não precisa mexer em nada, né? Se você quiser seguir o tamanho que eu vou fazer aqui na próxima aula. Outra coisa que eu coloquei aqui também bem bacana é um guia, né? Só para listar algumas das características e das diferenças, né, entre cabeça de homem e de mulher. Na verdade, aqui é uma lista dos pontos importantes na cabeça e no rosto feminino. Então, é legal você dar uma olhada aqui nessa lista, né, para ter isso em mente. Sempre quando você for fazer um rosto de mulher, lembrar desses pontos, porque é isso que vai deixar o rosto afeminado, né? É claro que quando a gente pensa aí em rosto por encomenda, às vezes a gente pega rosto de clientes para fazer casamento e essas coisas, a gente vai usar a caricatura muito para isso. Tem rostos e rostos, como eu falei, né? Tem rostos que, apesar de serem de mulher, tem uma característica por questão genética mais masculinizada, né? Mas sempre quando a gente pensa em retratar, principalmente para casamento, a gente sempre busca suavizar essas características, seguindo mais a regra da anatomia feminina, por exemplo. Isso para noiva faz muita diferença, tá? E é legal então você ter sempre em mente, porque quando você finaliza o rosto de uma noivinha ou de algum presente que você vai dar e é um rosto de mulher, você sempre tem que meio que fazer um checklist no fim. Isso pelo menos é o que eu faço. Eu termino o rosto de uma mulher, né? Sigo lá todas as referências de anatomia do rosto dela e depois, né, antes de terminar a modelagem, é claro, eu pego esse guia aqui e começo a ver, né? Então eu vejo se eu realmente deixei as sobrancelhas definidas, o ângulo do nariz, é claro que isso é muito particular, tá? O nariz tem certas características que são muito particulares da genética de cada um. Mas eu vou aqui, ó, item por item, para ver se ele tá dando a entender que aquele rosto é mais feminino, né? Às vezes a gente dá uma melhorada, né, nesses pontos para deixar até mesmo deixar às vezes o cliente mais satisfeito, né? Todo mundo quer estar bonita, todo mundo quer ter aquele rosto de personagem da Disney, né, digamos assim. E é assim que eles seguem. Né? Se você for ver os personagens criados, eles sempre vão tender para o extremo, né? O que realmente difere um homem de uma mulher. Então, quanto mais você tem noção dessas coisas, mais suave ficam os traços da sua caricatura. Então, é bem importante você dar uma olhada aqui nesse guia. Por exemplo, né, os olhos maiores e amendoados que a mulher tem, cílios, as maçãs do rosto mais protuberantes. Então são pontos, assim, são pontinhos que diferenciam o rosto da mulher para um rosto de homem, que é sempre legal você ter em mente. E fazer mesmo um checklist mesmo. Eu faço isso, a gente vai fazer aqui na nossa personagem também. Né, ponto a ponto, eu vou sempre dando uma olhada para ver se a minha referência mesmo tá com cara de mulher, tá delicada e tudo mais. Então é isso. Agora a gente vai passar para mão na massa. Eu vou mostrar para você na próxima aula as medidas, né, as proporções, já adaptando aqui para a medida da nossa personagem. E vamos começar a modelagem da cabeça da Velma Kelly,
a nossa personagem desse módulo.